Olá pessoal, vamos à nossa 10ª aula. Vamos falar especificamente de Entity Framework. É uma das coisas mais legais que temos aqui no ASP.NET Core, tá? Muita coisa evoluiu. Bem, quando a gente fala em Entity Framework, o que seria o Entity Framework, tá? O Entity Framework nada mais é do que você mapear os objetos que tem no teu projeto, né? Suas classes, para uma tabela de banco de dados. É aquele famoso mapeamento objeto relacional. Você tem classes que representam objetos que na verdade são registros no banco de dados. O ASP.NET Core trabalha com duas maneiras, tá? O Model First, você procura muita coisa na internet sobre isso, né? O Model First é quando você já tem um banco de dados e você quer criar sua aplicação baseada no banco de dados, né? Já existente. Tem ferramentas que te ajudam a fazer esse trabalho. E tem um Code First, quer dizer, você não tem o teu banco de dados. A diferença é que aqui você cria a classe no Code First e da classe cria o banco de dados. O Model First é ao contrário, eu tenho o banco de dados, suas tabelas, e a partir do banco de dados, suas tabelas, eles criam, né, a classe. E tanto Model First quanto Code First, tá, gente? Você tem o Entity Framework Tools, que são ferramentas que nos auxiliam a criar o nosso banco de dados. E nós vamos ver agora justamente isso nessa aula. Para exemplificar a transformação de uma classe em um banco de dados, vamos escolher a tela de contatos, tá? Contatos já tem a mensagem. Quando você faz o contato, a mensagem, o e-mail da pessoa, o nome da pessoa e é enviado o e-mail para ela. Na verdade, é enviado o e-mail para você. A gente gostaria então de fazer não só mandar o e-mail, mas ficar registrado que houve aquele contato. Então aqui no modelo vamos criar uma classe chamada contato. Add nova classe contato. Ele vai representar aquela minha classe de contato, tá? Esse aqui. Nome, e-mail e mensagem, que já existe isso aqui. O que a gente vai fazer? Não tem um view model? O view model já tinha definido o que era um contato. Ele tem nome, tem e-mail e tem... Né? Perfeito. A primeira coisa é inserir o data annotations, né, que são, vou anotar minha classe. Pessoal, isso aqui está bem parecido, que na verdade não está igual, né, ao view model do contato. Esse view model representa a informação em uma página. O contato, o model, ele representa uma informação lá no banco de dados. Então vou ter informações adicionais. Primeiro, eu não vou ter mensagem de erro, não aqui, né? Vou ter lá no view model. Então só vou colocar só o required mesmo. Outro, eu vou ter aqui também o ID, toda tabela tem que ter ID. E vou ter também a hora, data, hora que essa mensagem está sendo enviada, para depois definir, tirar relatórios, qual o dia que está mais usando, sei lá. Mas aqui está o contato. O contato vai ser uma tabela que tem o ID. O legal é o seguinte, você não precisa falar que ela é uma chave. Eu teria um carinha chamado key aqui, né? Mas o ID ou o contato ID já é automático, então você não precisa dizer que ela é uma chave, tá? Já subentende-se que ele é uma chave, né? E por padrão ele é auto-incrementável, né? Lá no banco de dados vai setar toda vez que criar um novo registro, ele vai aumentar 1, 2, 3 e assim por diante. Data, hora, né? O nome, a mensagem, não precisa definir que é e-mail, só vai ser aguardado, só vai ser armazenado também. E o e-mail e a mensagem, todos eles required. Professor, e essas mensagens, você retirou todas? Essas mensagens é para validação lá no view model, então deixa essas mensagens lá no view model. Né? O contato é coisas que é representação dessa informação lá no banco de dados. Eu poderia colocar essas mensagens aqui, até poderia, né? Inclusive tem gente que utiliza diretamente o contato como posso dizer, para renderizar uma página. Eu não recomendo, né? Não é uma boa prática de programação. Mas está aí, nós acabamos de definir a tela de contato, ou modelo de contato. Só que esse contato tem que ser representado por um banco de dados. Então vamos criar um banco de dados, né?
É uma classe, um banco de dados é uma classe. Agenda DB é o nome do meu ah, banco de dados, que vai ter, por exemplo, a tabela contato. Poxa, professor, então quer dizer que um banco de dados nada mais é que tudo é uma classe, gente. Tudo são classes, quer dizer. Só que para definir que isso aqui é filho de Entity Framework, tá, gente? Nós vamos definir que ele tem que ser filho DB Context. Esse carinha é um cara novo. Esse DB Context eu preciso usar o Microsoft Entity Framework Core. Então ele vai utilizar, ele vai baixar isso lá na internet, né? E vai aqui no meu Project JSON, olha aqui no meu Project JSON, ele vai inserir. É que ele tem umas dependências, né? Mas se fosse o caso, se quisesse inserir ele manualmente, Microsoft, né? Microsoft Entity Framework Core. Tá. E ele começa a baixar para você justamente isso que nós vamos estar utilizando aqui, Microsoft Entity Framework. Ele reconheceu porque já tinha uma dependência, né? E ele foi instalado, mesmo que a gente não colocou explicitamente, já tinha sido instalado. Ok, gente. E nós vamos criar um conjunto de dados, que é um DB7. Um DB7 de quê? De contato. Então, como é que vai chamar essa característica? Contatos. Então, o que, que nós temos? Contatos nada mais é do que uma coleção um DB7, né, do tipo contato. Ótimo, né? Eu preciso criar o meu construtor. Nesse construtor, eu preciso botar o DB Context Options baseado no meu agenda DB. Isso aí é necessário porque eu posso configurar depois essas opções, né? E ele vai herdar já as opções base que nós temos definido, né? O construtor por enquanto deixa sem nada e depois override on model create, né? On model creating, aí ele vai também, eu posso personalizar o esquema no meu banco de dados nesse modelo aqui. É o que é necessário para criar o meu banco de dados. O que, que é? Todas as tabelas que eu tenho, por enquanto só tem uma tabela, contatos. O construtor, onde eu vou criar meu banco de dados baseado em algumas opções, né, alguns detalhes. E um método onde eu posso personalizar o esquema do meu banco de dados. Mas por enquanto a gente vai deixar tudo isso aqui vazio, tá? Pronto, eu acabei de definir aqui o nosso banco de dados. Agora eu preciso ir lá no startup, gente, né? Configurar, porque tudo são serviços. Eu tenho que ir lá no startup, em algum lugar, configurar o serviço. Eu preciso adicionar, e é bom ser a primeira coisa, tá, gente? Services.add db context. Eu vou colocar baseado no agenda db, tá? Aí só que ele não reconhece o agenda db, então porque ele tem que usar o agenda pp models, ele está lá no models. E as opções, agora sim eu vou passar os options, né? Options, aí que vai uma expressão lambdas. Eu vou usar o SQL Server, options.use, vou botar use SQL Server. Só que ele não está definido aqui o SQL Server. Eu tenho que adicionar um carinha chamado Entity Framework Core SQL Server 1.1. Opa, ele já vai estar baixando aqui, né? Restaurando, agora vai, né? Só que esse SQL Server ele vai criar um banco de dados baseado em algumas configurações. Por exemplo, a Connection String. Quando a gente criou esse app setting, se lembra que ele criou um Connection String por padrão? Isso aqui ele está apontando para um banco de dados chamado LocalDB. Quando você instala o Visual Studio 2015, ele já vem com LocalDB. O database aqui, o nome do database, vamos definir aqui agenda DB, é o nosso banco de dados. Ele vai criar aqui o banco de dados aqui.
Professor, tem mesmo esse banco de dados? Vai aqui em SQL Object Explorer, você vai ver que ele tem aqui o SQL, todos os SQL servers disponíveis, né? Ele tem aqui, no caso, o meu local DB. E aqui meus bancos de dados. Perceba que eu não tenho nenhum chamado AgendaDB. Então tá aí o nosso banco de dados pré-definido. Então vamos lá no Startup e vamos botar o config.getConnectionString. E qual connection string que eu quero? Default connection, que é o que estava lá, né? Faltou fechar o último chave, o último parênteses. Então, a default connection é esse mesmo nome. Se eu mudasse aqui, né, um str conexão, alguma coisa do tipo, poderia. Mas tá aí. Com isso, gente, eu acabei de adicionar, assim como adicionei MVC, assim como adicionei o serviço de e-mail, assim como adicionei o serviço de configuração, eu adicionei agora o nosso Ent Framework, né? Baseado no AgendaDB. Bem legalzinho isso aí. Agora a gente precisa criar o banco de dados. Para criar o banco de dados, eu falei que a gente tinha umas ferramentas, né? A gente tinha Framework Tools, algumas ferramentas bem interessantes. Como é que a gente faz para adicionar essas ferramentas? Bem, a primeira coisa, a gente vai adicionar ela aqui nessa ferramenta. Se cria tudo, se copia, Ctrl V aqui, só vamos apagar esse core, ponto, tools, né? Olha aí que legal. E ainda não é a versão final, né? Tá? As ferramentas são todas em preview, não se preocupe. Não é só adicionar as referências, eu tenho que definir que aqui na parte de tools, todas as ferramentas que eu tenho, assim como eu tenho a ferramenta para fazer integração que é essa, eu vou ter uma outra ferramenta que é essa aqui, exatamente igual, né? Copiar e colar. Eu acho que fatalmente isso já modificou desde a primeira versão, né, do ASP.NET Core. Na versão beta já não era assim, já mudou na versão 1, agora tem a versão 1.1, não sei, vamos ver. Mas eu acho que ainda eles vão melhorar um pouquinho essa estrutura, né? Já que você está usando essa tools de alguma maneira, ou então você coloca só em um deles, acho que ficou meio ambíguo. Mas a gente tem que colocar tanto aqui nas dependências como nas ferramentas disponíveis. Ok, isso aqui é o suficiente para a gente adicionar as ferramentas. Que ferramentas são essas? Eu vou aqui no meu Open Command Line, já direto aqui no meu Agenda PP. Eu tenho vários comandos. .NET, o Run, ele executa a minha aplicação. Build, ele compila a minha aplicação. Agora o EF, ele vai chamar um Ent Framework, né? Bem legal. E eu tenho várias coisas que eu posso fazer com o Ent Framework. Por exemplo, eu quero transformar essa classe, contato, com esse banco de dados, em um banco de dados real. E perceba que aqui eu não tenho esse banco de dados real. Então vamos lá. Migrations é um comando que eu tenho. Migrations, add. E vou botar o esquema inicial. Então ele vai criar uma migração baseada nesses meus dados aqui. E criar, olha aqui, criou um diretório chamado Migration com todo o esquema inicial. Cria a tabela contato com esses campos, etc, etc. Aí define a chave primária, cria a tabela, cria... bem, vocês podem analisar esses migrations com cuidado. Quer dizer, ele cria um código que me permite criar o banco de dados efetivamente. Então isso aqui que faz a migração. Quer dizer, como é o code first, primeiro eu criei a classe contato. E da classe contato eu defini o banco de dados que vai conter a tabela de contatos. Aí criei uma migração, .NET F Migration inicial. Agora eu vou aplicar essa migração. Também é F, só que agora usar o database. Database é quando eu quero manipular banco de dados. Migrations é quando eu quero manipular migrações. Né? Update. Então ele vai buscar todas as migrações que foram criadas e vai atualizar meu banco de dados baseado nessas migrações. Feito.
Será que ele fez mesmo? Então vamos aqui dar um refresh no meu banco de dados. Está aqui meu AgendaDB, tabela. Vamos ver se ele criou a tabela contato, só com um probleminha. Todas as colunas, texto, ele criou com tamanho máximo. Nossa, tem que ter alguma maneira de modificar isso aqui. Então vamos fazer, né? Vamos lá no contato. Tem um string length, tamanho de 50, o nome. O e-mail, eu mudei, né? 100. E a mensagem, como é o máximo, não vou modificar, quer dizer, eu modifiquei apenas o nome e o e-mail. E vou criar um status aqui também, public bool enviado. Vai que o e-mail que ele formou um e-mail errado e deu problema no envio, né? Então eu tenho mais, quer dizer, eu criei um banco de dados, ou um campo, né, dentro da minha tabela. O que está acontecendo, gente? Eu acabei de modificar o meu esquema, né, de classe. Então, o meu banco de dados tem que ser atualizado aqui também, tá? Está no modelo antigo. É muito simples, gente. É só você, novamente, dar um .NET fmigrate Edge. Agora você dá um outro nome para o Edge, né? Atualização contato. Então, o que que essa migração vai me dar? Vai atualizar o meu contato, né? Perfeito. E agora eu vou dar um .NET F Database, vou dar um update e ele vai tentar atualizar o banco de dados. Gente, quase sempre ele consegue, né? É muito difícil e não perde os dados. Vamos dar aqui novamente o meu refresh na minha tabela, no meu banco de dados. Olha o que aconteceu, criou o campo enviado, criou o e-mail com tamanho 100 e o nome com tamanho 50 do jeito que eu tinha pedido. Então ele serve também, né? Ele criou mais um campo aqui inicial, agora atualiza contato. Então ele vai atualizando, né, gente? Poxa, legal isso aí. E eu consigo controlar todos os esquemas do meu banco de dados. Ficou muito poderoso mesmo. Agora vamos salvar, né? Já o meu banco de dados está pronto, está tudo pronto, a AgendaDB está pronto, o Startup está pronto, a PP7 está pronto, ele criou a AgendaDB aqui de acordo com o que eu queria. Agora, lá no controller, eu tenho que primeiro dizer, olha, eu vou começar a usar essa minha página, esse meu controller home, ele vai usar o banco de dados. Então lá vai eu, private, AgendaDB, DB. Então eu criei aqui um campo local e eu vou injetar aqui a dependência this.db recebe o campinho que eu acabei de passar aqui como dependência no construtor do meu controller. E aqui no contato eu faço o seguinte, né? Eu vou mandar um e-mail, criar antes para mandar, agora eu vou salvar. Gente, salvar é a coisa mais simples do mundo aqui. Contato é meu objeto, recebe new contato. Não precisa desse modelo aqui, tá? Agora, o contato vai ser criado baseado no meu modelo, né? O ID eu não preciso colocar, mas o data hora eu preciso. Data hora recebe datetime ponto UTC now. Pessoal, dica, sempre que você for trabalhar com data, usa o UTC, que é o padrão, né, mundial. Depois você muda, aí você depois transforma para o seu fuso horário. Bem melhor isso aí. Você nunca vai ter problema com datas se você trabalhar dessa maneira. Nome recebe model.nome. Eu estou apenas tirando o modelo, porque quando o contato deu um post, eu não estou dando um post com aquele modelo, com tudo que foi digitado aqui, ó. Eu digitei aqui, aqui e aqui. Aí eu dei um post, quer dizer, o post ele vai enviar um contato view model para o meu, né, para minha action chamada contato. Só que eu preciso transformar esse view model, né, esse meu modelo, em um modelo lá do banco de dados, não modelo de visão, né? Modelo de banco de dados. O modelo de banco de dados é esse contato.
contato é diferente de contato view model. Novamente, contato view model representa as informações de uma página. O contato que está dentro de models representa alguma informação no banco de dados, né? Então estou tirando a informação da página e mandando para o banco de dados. E-mail recebe model.email. E por último, mensagem recebe model.mensagem. Eu vou colocar o enviado, vou botar enviado como recebe true. Eu não estou testando, vamos dizer que ele sempre vai conseguir enviar, né? O certo era esse send e-mail verificar se foi enviado ou não, depois setar adequadamente, só para mostrar para vocês. Então o que a gente acabou de fazer? A gente criou um objeto chamado contato, né? Esse contato está com as informações do ViewModel, né? Além das informações do ViewModel, que é o nome, e-mail e mensagem, adicionei a data e a hora que aconteceu isso e se o e-mail foi enviado ou não. Ótimo. Agora, eu lá no banco de dados vou adicionar esse contato que eu acabei de criar. E vou dar um dp.savechanges. Até aí tudo bem. Só que tem um detalhezinho. O Save Changes ele vai esperar salvar e depois vai voltar o controle de uma página. A gente está trabalhando em web, gente. Web a gente tem que trabalhar de maneira assíncrona. Então, se a gente tem que trabalhar de maneira assíncrona, então em vez de ser Save Changes assim. Quer dizer, ele salva e depois continua, né? Depois, qual é o problema, você trata esse problema depois. Só que quando você trabalha de maneira síncrona, né? Vamos começar com alguns detalhes. O teu método ele tem que ser do tipo async. E se ele tem que ser tipo async, tudo tem que ser baseado em uma tarefa, né? Então é um método assíncrono, quer dizer, uma action assíncrona que vai gerar uma tarefa cujo resultado é um action result. Ótimo. E quando mandar executar o save change, eu posso colocar aqui na frente um await. Então eu estou agora salvando de maneira assíncrona lá no meu banco de dados. A gente trabalha muito de maneira assíncrona quando a gente faz conexão com o banco de dados, gente. Bem, e daí nossa aplicação está pronta. Vamos testar, ver se ele realmente salvou. Vamos rodar aqui nossa aplicação. Contato. Lilo Yo de Cui de Lacerda. E-mail lilo@mail.com. Testando contato. E vou mandar a mensagem. Ele vai salvar lá tudo. Uma coisa interessante, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Perceba que ele colocou insert, int, contatos, data, hora. Olha aí. Ele manda lá no debug tudo que está acontecendo no banco de dados também, né? Muito interessante, gente. Você aqui no teu logger, você tem o que está acontecendo no banco de dados, você está sabendo. Então, segundo ele, a mensagem foi enviada com sucesso. Se foi enviada com sucesso, também foi gravada com sucesso no banco de dados. Vamos dar um stop aqui só para verificar. Vou dar um edit view data, quer dizer. Vamos ver se ele realmente foi gravado. Olha, gravou agora às 22h50, porque é horário UTC, não é 18h50, né? O e-mail, testando contato e o nome. E enviada recebe true. Gente, vocês viram como é fácil trabalhar com banco de dados? Porque na verdade a gente não está trabalhando com banco de dados. A gente está trabalhando com classe. Olha que foi aqui que eu criei um registro, né? Aqui adicionei na minha coleção de contatos. E aqui eu salvei, quer dizer, eu persisti essa informação diretamente no banco de dados. E tudo começou criando apenas um modelo, depois do modelo um DB Contest, né, um local onde você vai concentrar todos os modelos que você quer mapear para o banco de dados, e o resto é tratar as informações de maneira, né, aquela receitinha de bolo básica, né. Nas próximas aulas a gente vai ver muito mais de Ant Framework, a gente vai ver coisa bem interessante. Bem, gente, por hoje é só e muito obrigado.